boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vejam os destaques desta quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, volta a defender o uso de tarifas sobre produtos chineses. Nesta edição, você vai ver como a notícia repercute no mercado de grãos. Bolsonaro revoga decreto de armas e edita 3 novos textos. A posse na fazenda segue autorizada. Cargill divulga nota a produtores e afirma ser contrária à moratória da soja no Cerrado. Preço da saca de café sobe R$20 em um único dia no Cerrado e também no sul de Minas Gerais. Você vai ver que o STF adiou o julgamento sobre a parcialidade de Moro e mantém o ex-presidente Lula preso. Tudo isso e mais, agora, Mercado e Companhia já está no ar. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, afirmou hoje que o acordo comercial entre os Estados Unidos e a China está 90% completo. Mais tarde, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender o uso de tarifas sobre produtos chineses. O secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, garantiu que o acordo comercial entre Estados Unidos e China está 90% completo e mostrou confiança de que os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, vão fazer progresso no encontro do G20, que acontece no fim da semana no Japão. Mais tarde, em entrevista à TV Fox Business, Trump voltou a defender o uso de tarifas sobre produtos chineses e afirmou que mais 300 bilhões podem ser tarifados em 25% se um acordo com Pequim não for firmado. Segundo o presidente dos Estados Unidos, o desejo dos chineses de fazer um acordo é bem maior do que o dos americanos. Vamos até Chicago, nos Estados Unidos, entender todo esse contexto de discussão da guerra comercial com o sócio da MD Commodities, Pedro Deineca. Pedro, muito bom dia, boa tarde. De um lado, o secretário do Tesouro americano afirma que o acordo comercial entre Estados Unidos está 90% fechado. Logo depois, o presidente dos Estados Unidos volta a reafirmar o interesse de manter as tarifas contra a China. Como isso repercute no mercado agrícola? Boa tarde, Kellen, boa tarde a todos. Realmente, no momento, nós temos aí muitos ventos cruzados em relação a esse assunto geopolítico, né? A própria manchete sobre o Tesouro Norte-Americano falando que o acordo está 90% completo, é uma manchete equivocada. Essa manchete ela foi corrigida depois. O verbo está no tempo errado. Ele falou que estava 90% completo. A entrevista da qual essa manchete foi retirada, ela tem todo um contexto diferente. Ele falou que estava otimista que os dois países poderiam voltar a ter conversas, voltar a ter de negociações, e estava otimista na possibilidade de um acordo até o final do ano. Tá? Então, essa manchete que sai, ela acaba distorcendo um pouco a visão. Ela foi corrigida, o verbo não foi que está 90% completo, ele estava 90% completo há um mês atrás, quando deu todo aquele problema e o acordo acabou andando para trás e não para frente. Tá? E aí, claro que nem você colocou, né, Kellen? E depois, logo depois dessa manchete, sai o Trump falando que, olha, a China tem muito mais interesse que os norte-americanos, etc. e tal. Então é todo um jogo político, tá? Entrando aí no G20 nesse final de semana, para tentar colocar uma pressão a mais na negociação. A realidade é que nós, da MD Commodities, não acreditamos de forma alguma em que teremos um acordo já esse final de semana. O melhor das hipóteses será uma nova trégua para que possam voltar à mesa de negociações, quem sabe com algum tipo de comprometimento chinês de voltar a comprar alguma quantidade de produtos agrícolas norte-americanos, e os Estados Unidos se comprometendo a segurar aí o aumento em cima desses outros 300 bilhões de dólares de produtos chineses que vêm aos Estados Unidos, segurar as tarifas, né, que ele fala que poderia colocar ou 10% ou 25% de imposto em cima disso. Então, jogada política no momento, mas a moral de tudo isso é que parece que os dois países estão dispostos a voltar a sentar à mesa de negociações, algo que não acontece faz praticamente aí um mês e meio, né, desde o início de maio, quando tudo andou para trás. Então, eu acho que esse é o fator mais importante que a gente tem que considerar agora. Eles estão dispostos a voltar à mesa de negociação. E, rapidamente, de fato, a China, por um lado econômico, precisa muito mais desse acordo do que os Estados Unidos. De um lado político, os Estados Unidos, que obviamente, o presidente Trump adoraria
ter isso aí no bolso, entrando aí no seu projeto de reeleição para o ano que vem. Então, Estados Unidos tem interesse político muito maior, os chineses têm interesse econômico muito maior de fazer esse acordo, o que deve colocar os dois países frente a frente novamente e tentar voltarem a negociar nas próximas semanas e meses. Bom, dito isto, como que essa situação repercute nos preços? Não repercutiu praticamente nada. Agora, no momento, em relação a Chicago, quando saiu a manchete, mesmo quando ela ainda estava equivocada, depois ela foi corrigida, nós tivemos muito mais um efeito, por exemplo, no mercado financeiro aqui nos Estados Unidos. A S&P 500 subiu, logo depois, quando a manchete foi corrigida, ela caiu, aí depois se estabilizou. O mercado de grãos praticamente nem prestou atenção nessas manchetes. Temos um relatório fortíssimo do USDA, relatório muito importante do USDA agora na sexta-feira, uma situação climática, de atraso de safra por aqui, o mercado está prestando atenção nisso agora, e também o mercado não acredita muito mais nessas manchetes, né, porque estava tudo pronto, praticamente garantido na visão de muitos, sobre um acordo acontecer aí no início de maio, e a coisa andou para trás. Então, nesse momento, o mercado não está prestando atenção nessas manchetes até que algo concreto realmente seja anunciado. E as quedas que a gente observa hoje em alguns contratos da Bolsa de Chicago têm a ver mais com o mercado climático do que com todas essas trocas de informações e falas dos membros do governo americano sobre guerra comercial. É o clima que está fazendo essa situação acontecer hoje? Sem dúvida, tá, Kelly? O foco agora é o mercado climático, tanto que eu acabei de falar. O mercado nem fez cócegas, essas manchetes nem fizeram cócegas aí nas cotações essa manhã, não tivemos reação nenhuma em relação a isso. O que acontece no momento é que nós realmente temos uma safra extremamente atrasada aqui nos Estados Unidos. A gente, há um pouco tempo atrás, entrou falando sobre isso, se eu não me engano foi no final de maio, aqui com vocês. A gente vem alertando os nossos clientes sobre isso já faz um bom tempo, desde o final de abril. O mercado está tentando digerir, tentando compreender o quanto de área ainda vai ficar sem plantar, o quanto de área pode ainda ser plantada, só que agora a janela de plantio ela já está muito atrasada, então o debate ele vai saindo do tanto de área que vai ficar sem plantar para qual será o potencial de produtividade dessa safra, mesmo se o clima for muito bom daqui para frente. Então é um debate que continuará ainda por várias semanas, porém o mercado ele opera muito mais na percepção do que na realidade. E nesse momento, a percepção do mercado com o clima muito melhor aqui nos Estados Unidos, principalmente a partir do início dessa semana, voltamos a ter calor, mais dias ensolarados, e apesar da safra estar atrasada e termos muita área que vai ficar sem plantar, o mercado ele está focado, olha, o clima melhorou e vai ajudar a safra. Então temos calor, temos dias mais secos, intercalados por dias de chuva, só que parece que não serão mais chuvas excessivas da forma que vinha sendo anunciado antes, da forma que vinha acontecendo antes. Então, isso acaba dando uma certa relaxada nas cotações. Tá? Então, o relatório de sexta-feira será muito importante para determinar o direcionamento das cotações, mas nós estamos em pleno mercado climático, nós acreditamos que teremos fortes movimentos de baixa nas próximas semanas, se o clima estiver bom, da mesma forma que o primeiro susto climático que tivemos, podemos também ter fortes altas. Estamos literalmente em pleno mercado climático, enquanto o mercado tenta decifrar o que isso tudo significa para a oferta, para a demanda e para os estoques de final do ano aqui nos Estados Unidos. Na sexta-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai divulgar o relatório de área plantada nas lavouras americanas. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal acreditam que a área semeada com milho no país vai ser de 35 milhões e 200 mil hectares, menor do que os mais de 37 milhões projetados em março. Para os analistas consultados, os números de área plantada do USDA devem reduzir ainda mais, já que são baseados nas intenções de plantio lá em 1º de junho. E os trabalhos neste último mês foram bastante prejudicados pelo tempo excessivamente úmido no meio-oeste dos Estados Unidos. Vamos analisar essas expectativas para o relatório e trazer os detalhes do pensamento do Marcos Araújo, analista da Agriinvest Commodities, que fala conosco direto do Paraná. Boa tarde, Marcos. Você está em linha com os analistas ouvidos pelo jornal americano que projetam uma queda na área semeada do milho? Olá, Kelly. Muito boa tarde a todos. Realmente, nós também estamos com esse pensamento e nós acreditamos ainda que essa área pode ser ainda maior do que deve ser, ainda menor do que deve ser divulgado nesse relatório.
O mercado espera que ocorra uma redução para esse relatório de 1,2 milhão de hectares. Nós acreditamos que a redução total da área norte-americana possa ser de até 4 milhões de hectares em relação à estimativa inicial, que isso equivale a 10 milhões de acres a menos que a área estimada inicialmente no plantio de milho nessa temporada. Isso significa que o produtor de milho pode ter uma surpresa positiva para os preços à medida que o relatório do USDA confirme essa estimativa dos analistas na sexta? Exatamente, Kelly. O milho agora, dentro das commodities agrícolas, ele tem tudo para ser o líder de uma eventual forte, de uma continuidade dessa eventual forte alta na Bolsa de Chicago. Principalmente, nós devemos ter um agravamento da escassez de milho no mercado norte-americano entre junho até agosto de 2020. Reflexo disso são consumidores finais da costa leste americana já comprando milho futuro no Brasil para 2020 acima de 1 milhão de toneladas. Isso não deveria fazer o preço do milho subir mais? Não deveria estar mais alto aqui no Brasil diante desse contexto? O milho já vem subindo, Kelly. Esse fator que a gente já está observando também, isso tem incentivado o plantio do milho safrinha para 2020, tá? Essas relações de troca que nós temos comentado com vocês, principalmente sobre a ureia, apesar que a ureia está no preço alto, mas essa disparada do preço futuro do milho tem sim favorecido os produtores aqui no Brasil para o ano que vem. Bom, diante disso, o produtor que não fechou negócio para 2020 deve aproveitar a oportunidade de acordo com as recomendações da Agriinvest? Sim, Kelly, nós recomendamos porque, como a gente sabe, essa disparada do preço alto vai incentivar para o próximo ciclo o plantio de milho nos Estados Unidos. Temos que tomar muito cuidado por essa batalha diária, já que há essa expectativa de que aumente a área de milho para o ano que vem, reduz a área de soja, e aí com uma produção normal, o segundo semestre de 2020, nós podemos ter uma pressão negativa dos preços em função da recomposição da oferta mundial do cereal. Vamos conversar agora com o analista de mercado da FC Stone, Fernando Maximiliano, e entender com o Fernando por que o preço do café subiu R$20 por saco em um único dia. Boa tarde, Fernando. Seja bem-vindo. Boa tarde, Kelly. É um prazer enorme estar no seu programa de novo. Obrigada. Diga pra gente por que o preço do café subiu tanto em um único dia e se esse é um movimento que tende a continuar. Então, Kelly, ontem a gente teve realmente um movimento interessante na Bolsa de Nova York. O contrato mais ativo de setembro foi comercializado a 450 pontos a mais. Ele teve um aumento ontem. E esse foi o resultado de dois fatores principais, Kelly. Primeiro, fatores fortes, técnicos fortes. Então, primeiramente, resultado de um cenário internacional. O Banco Central americano ele indicou que ele poderia cortar taxas básicas de juros, e isso, as taxas básicas, e isso acabou promovendo um aumento dos preços das commodities em geral, não foi só o café. Então, de forma geral, as commodities tiveram um ganho no dia de ontem. E para completar esse contexto, dados preliminares sobre uma possível... na realidade, existe uma zona de alta pressão se formando no Brasil. Ainda não é um alerta de geada, tem que deixar isso claro, não é um alerta, mas se essa zona de alta pressão se tornar mais forte e continuar, ela pode provocar geada. Então, esse medo, em meio a esse possível risco de geada, provocou esse aumento, essa reação lá na Bolsa de Nova York, e aí refletiu nos mercados internos. Como que está a negociação no mercado hoje no Brasil? Porque essas são referências no mercado físico, né? Esse movimento continua ou perdeu fôlego? Esse movimento hoje ele recua um pouco, né? É natural quando você tem um aumento dessa proporção, ele recua um pouco. Então, a cotação do contrato mais ativo hoje em Nova York está em 150 pontos abaixo hoje. Isso vai refletir no mercado interno. Mas para onde que esses valores vão seguir vai depender agora das condições climáticas. Todo mundo está de olho no desenrolar dessa situação climática no Brasil. E se porventura essa frente fria realmente provocar algum dano, a gente poderia ver alguma outra reação no mercado. Agora, se essa frente fria perder força, a tendência ainda continua sendo baixista. Bom, então a recomendação do Fernando Maximiliano para o cafeicultor que nos acompanha, que viu esse repique de alta na semana, é de aproveitar a atual cotação de hoje ou esperar um pouco mais sobre o mercado climático?
Então, é difícil a gente dar uma orientação para o produtor. Ele tem que ver a situação dele, cada um em sua situação específica e tomar a decisão que é mais apropriada para ele. Eu indico que o produtor ele deve ficar de olho realmente no clima e ver o que o clima vai trazer aí para o mercado e assistir o que pode acontecer daqui para frente. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.